mata não é o vírus, mas é a deficiência do seu sistema imunológico. Meu nome é Adriana Garofalo, eu sou nutricionista, eu sou fundadora desse canal do Nutrição Experts. Tenho 23 anos na atuação nessa área de nutrição clínica voltada à oncologia, à inflamação e imunidade. E hoje eu estou aqui para nós conversarmos sobre o sistema imunológico. Por que o sistema imunológico é tão importante? Mas antes, não deixe de dar o seu like se você gostar desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos e se inscreva no canal para continuar recebendo as nossas aulas e os nossos vídeos. Vamos lá? Você sabia que o que causa a doença, a infecção, não é o vírus, mas sim a deficiência do nosso sistema imunológico? Nesses próximos minutos eu vou mostrar para vocês a importância do nosso sistema imunológico na defesa tanto das infecções como de algumas doenças. O nosso sistema imunológico ele não está só apto a nos defender de infecções virais, mas também infecções bacterianas, fúngicas, parasitárias e entre outras circunstâncias, como por exemplo o envelhecimento precoce. E também doenças, doenças crônicas como a obesidade que gera uma inflamação e a própria inflamação ela vai estimular o sistema imunológico. Você já se perguntou muitas vezes por que não consegue perder peso? Às vezes uma pessoa obesa tem tanta dificuldade de perder peso e pode estar associada sim a essa inflamação que é gerada pela obesidade e que está alterando esse sistema imunológico. Outras circunstâncias de doenças crônicas como a diabetes, as doenças renais, a hipertensão e doenças vasculares, doenças degenerativas, doenças do sistema nervoso central, entre outras como o câncer, que eu não poderia deixar de comentar, logicamente. O câncer, tanto na prevenção do câncer como durante o tratamento, o sistema imunológico ele é muito importante. Ele é muito importante, por exemplo, na prevenção de mutações. Então, mutações são comuns, as células que são formadas de forma errada e mutações são comuns no nosso organismo e o nosso sistema imunológico é que vai brecar essas alterações. E durante o tratamento, da mesma forma, o paciente não só a terapia ela é importante para combater e destruir as células tumorais, mas as nossas células imunológicas, elas estão aptas para isso também. Mas para que isso aconteça, precisamos estar com o sistema imunológico em dia e saudável. Portanto, nos próximos minutos eu vou contar para vocês um pouco sobre o nosso sistema imunológico, que didaticamente nós podemos dividir em imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata, ela é aquela imunidade que ela é totalmente inespecífica e em relação a qualquer corpo estranho ou qualquer estímulo, o nosso organismo já reage inespecificamente, sem fazer qualquer tipo de especialização para atacar aquele antígeno. Já o nosso sistema adaptativo, ele vai reagir especificamente para um tipo de patógeno ou um tipo de estímulo que nós chamamos de antígeno. Ele é um sistema especializado e ele age por meio de receptor, reconhecendo o antígeno propriamente e desenvolvendo todo um arsenal para brigar e destruir aquele antígeno. O nosso sistema imunológico ele é muito interessante, apesar de ser muito complexo e é complicado realmente entender, mas vocês vão ver como é muito interessante a relação também que ele tem com os fatores ambientais, mas principalmente nós vamos focar e falar sobre as suas relações com a nutrição e a alimentação. A nossa imunidade, ela pode ser dividida em imunidade inata, que é uma imunidade não específica, e a gente tem a imunidade adaptativa. Bom, como primeira linha de defesa, dentro da imunidade inata, nós podemos considerar as barreiras, que são barreiras físicas. A pele é uma barreira física, por exemplo, nossos tecidos de forma geral, então o tecido do sistema respiratório, as mucosas, também do trato gastrointestinal, por exemplo, as nossas secreções como saliva, suor, o suco gástrico, as enzimas, todos esses sistemas são de primeira linha de defesa que não são específicos e vão ter células imunológicas que vão estar ali também para defender o nosso organismo.
né? Como, por exemplo, alguns neutrófilos, macrófagos, tem os macrófagos dos tecidos que já vão ser uma linha de defesa. E ainda dentro da imunidade inata, nós temos a segunda linha de defesa, que é por meio da inflamação, ou seja, da resposta inflamatória, que muitos de vocês já ouviram falar bastante dessa resposta inflamatória. Ela é bem complexa, mas de forma geral, o que vai acontecer? Serão estimulados o que nós chamamos de receptores para alguns padrões de reconhecimento de antígenos, que são os patógenos ou o estímulo estranho. E por meio disso, algumas células do sistema imunológico, chamadas de fagócitos, vão ser acionadas, vão ser lembradas que existe alguma coisa ali estranha e vão digerir aquela substância estranha. O subproduto dessa digestão, então, vai ser apresentado para o nosso sistema adaptativo, que são os linfócitos. Então, o nosso sistema adaptativo vai entrar em contato com esses subprodutos que foram digeridos por essas células, os fagócitos, então, para o reconhecimento do nosso sistema adaptativo, que vai fazer uma resposta, então, por meio dos nossos linfócitos. E aí, brigar, então, com especificidade contra aquele estímulo, aquele corpo estranho ou aquele patógeno. Bom, o nosso sistema ele é muito complexo, mas é nessa imunidade específica, na adaptativa, que nós vamos, por meio dos linfócitos B, produzir anticorpos. E são os nossos anticorpos, que são células efetoras, os anticorpos que vão combater, vão destruir esse corpo estranho, no caso o vírus, vão formar algumas partículas que vão levar para umas células chamadas de células de memória. E são nessas células de memória que nós vamos guardar essa informação para o resto da vida. Então, toda vez que o nosso organismo entrar em contato com esse tipo de antígeno, seja um vírus ou um outro patógeno, ele vai reconhecer e vai tentar combater e destruir aquele estímulo. Dentro dessa imunidade adquirida específica, nós temos os linfócitos T, que também atuam por meio de receptores, que é a grande diferença da imunidade inata, né? E esses linfócitos T, eles vão atuar tanto em conjunto com os linfócitos B, alguns subgrupos deles, e alguns desses subgrupos dos linfócitos T vão atuar diretamente na destruição dos corpos estranhos, dos patógenos, de vírus e etc. Então, ela também é muito importante, muito atuante, e tudo isso modulado por fatores ambientais, como a alimentação, como a atividade física, como o sono, como o estresse, entre outros. Então, alguns fatores vão entrar especificamente para nos ajudar ou atrapalhar nessa defesa em determinados tipos de imunidade. A alimentação e a nutrição, elas vão influenciar tanto na imunidade inata quanto na imunidade adaptativa. A vitamina D, por exemplo, em relação à primeira linha de defesa da imunidade inata, que são as barreiras, por exemplo, nos epitélios, né, das vias aéreas, ela tem uma atuação importante na estimulação, na produção de secreções de proteínas antimicrobianas, de interferon, por exemplo. O zinco também é muito importante na secreção de citocinas, na resposta inflamatória. A vitamina D também é importante na atuação, de forma geral, na resposta inflamatória. Um outro composto extremamente importante na resposta inflamatória, para atenuar essa resposta inflamatória, então, que entraria nessa fase também, é o ômega 3, principalmente o ácido eicosapentenoico, que entra ali na cascata dos eicosanoides e vai também diminuir aí a produção de citocinas inflamatórias, como também outros compostos alimentares. A vitamina C, ela também tem um papel importante na ativação e proliferação de macrófagos. Por exemplo, o selênio, ele reage com a proteína viral, inativando-a e impedindo a entrada dela no citoplasma da célula saudável. Então, são propriedades importantes que nós temos na imunidade inata.
E na imunidade adaptativa, temos também, tanto em relação aos linfócitos B quanto aos linfócitos T, várias influências da alimentação e da nutrição. Então, resumidamente, tanto o zinco como a vitamina C, a vitamina D, também o selênio, o ômega 3, eles têm um papel também na ativação, na proliferação, na recuperação, tanto de linfócitos B quanto de linfócitos T, nas diferentes células, né? Porque nós vimos que é complexo esse mecanismo desse sistema. O selênio, né, tem um papel de destaque também na ativação e na proliferação das células natural killers, bem como também as células natural killers respondem positivamente, tem estudos mostrando a relação dela com o ômega 3, respondem negativamente à desnutrição, né? As células natural killers, como a gente viu, são um tipo de linfócitos T, que destroem, né? São células importantes para destruir aí esses corpos estranhos, esses antígenos. E é importante destacar que tem outros fatores que também vão interferir, outros compostos alimentares que interferem em todas essas respostas. A própria desnutrição, como nós falamos, e a obesidade, né? A obesidade negativamente, estão aumentando a inflamação e diminuindo a atividade de células imunológicas. E não podemos esquecer também do papel da microbiota intestinal. Tudo isso falaremos em outros vídeos. No vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de comentar, a gente respondendo, e também compartilhe esse vídeo com quem pode gostar. E se inscreva no nosso canal. Até os próximos!